Olá para você que está acompanhando as aulas aí de segurança no trabalho. Então, hoje eu vou passar um resumão para vocês de todo o conteúdo que eu passei durante a semana, para a gente fazer uma revisão e depois fazer o nosso game para ver quem vai ganhar a nossa caixa de chocolate, tá bom? Então vamos lá? Nessa competição lá, eu vou dar todas as instruções sobre o game que vocês vão fazer, um quiz ou um game, e lá no final você tem que preencher a tabela de classificação e lá automaticamente eu já tenho a classificação de vocês, quem ficou em primeiro, segundo lugar e todos os outros lugares em seguida. Quem faz mais pontos, aí é classificado aí nas colocações, tá bom? Eu dou todas as instruções assim que eu enviar para vocês junto com esse vídeo. Então, vamos iniciar nossa revisão. Nós tivemos aí, dentro do estudo de segurança no trabalho, né, 4 normas. A primeira foi NR5, que fala justamente aí sobre o CIPA. A segunda foi o NR11, que fala aí sobre transporte, movimentação e armazenamento de materiais. O terceiro, NR12, que fala aí sobre maquinário e equipamentos, e o NR35, que fala justamente sobre trabalho em altura. Então vamos fazer uma revisão rápida de cada uma dessas normas que nós temos, né? Que vocês aí estudaram. Então, no primeiro, aí, NR5, que fala do CIPA, a CIPA é o quê? Uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela serve justamente para prevenir todo e qualquer acidente dentro de uma empresa. E ela é justamente aí feita como já diz, uma comissão onde os funcionários vão aí eleger, né, presidente, vice-presidente e secretário, para que eles aí de alguma forma são funcionários da empresa, possam aí verificar ações de prevenção contínua dentro desse segmento que eles fazem, dentro desse pleito que eles fazem. Ou seja, essa comissão tem um tempo, né, de vigência, e aí também tem a questão de que o trabalhador que está aí dentro dessa CIPA não pode ser demitido durante esse processo, durante esse período em que ele está eleito, né? E aí também tem a quantidade de tempo que essa pessoa exerce essa função. E aí, continuando em relação à CIPA, né? Cada uma dessas siglas tem um significado. Por exemplo, o C de comissão, ele é um grupo de pessoas formado por representantes do empregador e empregado com o objetivo de prevenção de acidentes e doenças de trabalho. O interno, né, o I, seu campo de atuação está restrito à própria empresa, prevenção aí, que é antecipar as situações de risco quando nos deparamos com elas, dando aí exemplos de proatividade de trabalho interno. E nós temos o A, que é o último, que significa acidentes, qualquer ocorrência inesperada que interfere no andamento normal do trabalho, causando danos materiais, perda de tempo ou lesão ao trabalhador. Dentro da Constituição, a CIPA, né, ela diz que toda empresa, pública ou privada, deverá constituir o ciclo, ou seja, uma questão obrigatória por estabelecimento, né, e precisa se manter regular e funcionando com o principal objetivo de justamente assegurar o trabalhador em ambiente saudável, tá? Então, a partir disso, nós vamos lá para a nossa segunda parte das normas, que é o NR11. Então, seguindo aí sobre o NR11, né, que é sobre transportes e movimentação e armazenamento de materiais, nós temos aí como as normas de segurança para operações, elevadores, guindastes, transportes industriais e máquinas transportadoras, os poços de elevadores aí, monta-cargas deverão ser cercados solidamente em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. Então, vocês viram aí muitas coisas em relação a isso durante a semana. Mandei aí um material bem extenso que vocês tinham acesso a todas essas questões. Então, basicamente, essa norma regulamentadora número 11, né, que é a NR11, ela fala sobre a questão aí do transporte e armazenamento, ou seja, toda a questão aí que tem alta periculosidade, que é o transporte com guindastes, a questão de se colocar um container de um lado para o outro, entre outros vários tipos de mercadorias, né? E também aí as grandes mercadorias que vêm dentro de containers, que causam aí muitos acidentes e que exigem uma prevenção muito grande aí por parte, principalmente, de quem preside a CIPA dentro da empresa e quem está na área de segurança no trabalho
colaborando com essa situação dentro da empresa. Vamos então para a nossa NR12, que fala aí sobre a questão de máquinas e equipamentos. Então, falando da NR12, dentro das questões de máquinas e equipamentos, e também quando a gente vai estudar a história, né, sobre a questão do trabalho, de toda a luta em relação à CLT que nós tivemos até chegar aos benefícios que nós temos e todo esse vai e vem aí em relação às novas leis trabalhistas, as empresas não tinham esse cuidado, né, até porque não existia o regime de CLT onde o trabalhador era completamente respaldado. As coisas eram muito mais soltas. E principalmente a questão aí em relação a equipamentos, acidentes e outras coisas, o trabalhador era muito mais vulnerável, né? Então a NR12, basicamente, que fala de equipamentos e maquinário, ele diz assim: as ações necessárias para o cumprimento da NR12 são, primeiro, conhecer e identificar os equipamentos de proteção utilizados nas máquinas e equipamentos. Segunda questão é identificar os riscos de cada máquina e equipamento utilizado. Muito importante identificar o risco, ou seja, identificar o problema para identificar a solução ou equipamento necessário. 3. Conhecer as ferramentas de trabalho utilizadas na indústria em geral pelos empregados, tá? Quem trabalha na área de segurança do trabalho tem que investigar continuamente cada situação daquele setor que ele é responsável ou por toda aquela empresa, né? 4. Equipamentos de proteção recomendados para as atividades de operação de máquinas e equipamentos. E 5. Conhecer as normas regulamentadoras pertinentes ao assunto. 6. Realizar inspeções de segurança em máquinas e equipamentos, que é uma das situações mais importantes. Eu acho que os mais importantes são conhecer e o outro são as inspeções de fato, para que nós possamos aí evitar acidentes, às vezes de fato muito graves, né? E aí vamos para a nossa última NR, que é a NR35, que é uma das também muito importantes, que fala sobre trabalho em altura, né? Quando eu falo em trabalho em altura, eu estou falando de várias situações em relação a, primeiro, qualquer trabalho a partir de 2 metros, né, da base do chão, é considerado um trabalho em altura. Então, olha só, o objetivo do campo de aplicação dessa norma é: essa norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente envolvidos nessa atividade, né? Então, olha só, como eu acabei de falar, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Se passou a partir de 2 metros, tem risco de queda, é considerado um trabalho em altura. E sabendo de trabalho em altura, então nós temos equipamentos básicos de segurança chamados EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, e temos também o EPC, que é de coletivo. Mas falando de individual, nós temos, por exemplo, né, o capacete, o cinto de segurança, o ascensor, o mosquetão, a corda, trava-queda, descedor e talabarte. Então esses são os principais equipamentos de segurança no trabalho em altura. Então, fazendo esse resumo todo, em seguida eu vou mandar o quiz para vocês, ver aí quem de fato leu todo o material, viu os vídeos e está preparadíssimo para responder e continuar a sua aula no final de semana, e domingo nós temos formação, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau, tchau!